Bem-vindo a Marketing Business to Business, o podcast. Todas as semanas vamos apresentar ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas e crescimento num mundo cada vez mais digital. Eu sou a Margarida Coutinho, redatora da Hamlet, e ao meu lado tenho Jaime Kopke, diretor criativo e estratega de marketing B2B também da Hamlet. Olá, Jaime. Bom dia, Margarida. Então, vamos falar sobre o que hoje? Hoje vamos falar um bocadinho sobre uma das palavras-chave da nossa formulação do nosso podcast, que é construir marcas B2B fortes para competir no mundo digital. Por isso, eu estava a pensar numa destas palavras-chave, que é a palavra marcas. E então, por que é tão importante as marcas no B2B? As marcas são importantes não só no B2B, mas na comunicação de marketing em geral, seja comunicação business to consumer ou business to business. O que acontece é que hoje é praticamente impossível você ter uma empresa que venda ao consumidor em grande escala e que não trabalhe numa lógica de marca. Ou seja, que não esteja em cada comunicação ao consumidor, não só preocupada em gerar vendas no curto prazo, mas em fortalecer a sua marca, o que significa preparar vendas futuras, na medida em que ela está fortalecendo a relação com o consumidor, de maneira que o consumidor goste cada vez mais daquela marca, aumente a confiança naquela marca e não só compre agora, mas se predisponha a comprar cada vez mais no futuro. Essa é a lógica da marca e é normal, trivial na comunicação com o consumidor. O que é um bocadinho mais surpreendente, e é uma coisa que nós, na Hamlet, que trabalhamos a comunicação business to business todos os dias, é que nós vemos que isto que é óbvio para a comunicação com o consumidor, quando nós vamos para boa parte das empresas que vendem a outras empresas, ou seja, que trabalham B2B, isso não acontece. Ou seja, muitas vezes são empresas que têm negócios florescentes e que trabalham muito para crescer e que às vezes têm processos de venda bastante sofisticados até e que, no entanto, não trabalham nessa ótica de marca, não usam essa ferramenta poderosa que é a marca para impulsionar o seu crescimento. Então nós vemos isso, a marca no B2B é tão óbvia quanto no B2C, só que para muitas empresas é uma lacuna, é uma necessidade não satisfeita ou é uma oportunidade para essas empresas levarem ainda mais longe o trabalho que fazem, quando esse trabalho está bem feito. Mas então, estas empresas que estamos a falar, B2B, que ainda não exploram essa parte da marca, são normalmente que tipo de empresas? Eu diria todo tipo de empresas B2B, é o mais normal, é uma boa parte das empresas B2B de qualquer setor trabalharem numa ótica de vendas, até de algum tipo de marketing, mas não trabalharem a marca. Agora, onde eu vejo isso de uma forma gritante, por exemplo, no setor do IT, das tecnologias da informação, que é um setor que isso eu vejo em Portugal, mas eu acho que podemos dizer que é assim no mundo inteiro, que é um setor que está a bombar neste momento, porque há uma transformação na economia como um todo que está tendo que se armar de tecnologias digitais. Significa que as empresas que fornecem essas tecnologias, neste momento, têm imensa procura, têm muito mercado. No entanto, quando a gente faz uma pesquisa no Google, é muito engraçado, porque a gente vê consultoria em tecnologias de informação. E eu vejo a descrição, o posicionamento de uma empresa, e o resultado a seguir, eu vejo o posicionamento, a descrição de uma outra empresa, é rigorosamente igual. É como se eu estivesse no mercado em que há uma banquinha que vende laranjas e bananas, ao lado outra banquinha que vende laranjas e bananas, e eu procuro, mas qual é a diferença? E não há diferença nenhuma. Elas vendem exatamente a mesma coisa, ou dizem que vendem exatamente a mesma coisa, da mesma forma, sem se distinguir de maneira nenhuma. O que significa que o comprador não tem nenhum motivo a priori para se encaminhar mais para uma ou mais para outra. A consequência é que ele vai escolher
por acaso, aquela que tiver mais no caminho dele, ou pior ainda, vai escolher pelo preço. Dizer, a banana está a quanto? E aqui, a banana está a quanto? E vou escolher a banana mais barata. O que, do ponto de vista de quem vende, normalmente é a estratégia mais ruinosa, que é a estratégia do preço. Eu digo, não vou esmagar os meus preços para me distinguir dos meus concorrentes, porque eu não encontrei nada para me distinguir, ou não procurei nada para me distinguir. E a marca vai ter muito, não só, mas também essa função de trabalhar a diferenciação. Então, nas tecnologias da informação, como é um setor que está a bombar, em que há muita procura, mas também há muita oferta, que é consequência, há um potencial enorme de diferenciação, porque provavelmente não há duas empresas de TI iguais. No entanto, as empresas não exploram esse potencial de diferenciação e não oferecem ao seu potencial cliente de caras razões para que esse potencial cliente se incline mais para esta empresa ou mais para aquela empresa, né? De acordo com as suas necessidades, também de acordo com as suas simpatias, ou de acordo com o histórico dessa empresa, seja o que for, né? Mas essa lógica não é trabalhada. E se isto, digamos, já é mau para qualquer tipo de empresa, num setor que está em efervescência, né, é muito escandaloso quase, mas por que elas não fazem isso? Né? Então eu vejo muito isto neste setor, é muito emblemático. E há aí uma oportunidade clara de, nesse setor, dessas empresas a trabalharem a lógica de marca e ganharem muito mais possibilidades de crescimento, mais rápido, mais fácil. Mas a marca é um nome, é uma identidade visual? O que é que estamos aqui? Toda marca parte, obviamente, de um nome e de uma identidade visual. Se não há nome, não há marca. Se não há uma cara, também não há marca. Pelo menos o nome tem que haver, né? Pode haver marcas que são só mais auditivas, mas normalmente a marca parte daí. Mas não é só isso, né? Porque se eu vou, para ficar no mesmo exemplo do IT, se eu faço uma pesquisa no Google por empresas de tecnologias, todas elas vão ter um nome e um logotipo, mas nem todas elas têm uma marca. Uma marca é um nome, um logotipo, uma identidade visual, trabalhados para funcionar como uma espécie de um chip, como um mecanismo de recolher informação, de guardar informação sobre aquela empresa, que depois, cada vez que eu vejo aquele nome, aquela identidade visual, o meu cérebro imediatamente associa aquela informação sobre aquela empresa. Informação que a gente espera que seja informação positiva, né? Mas que vai desde o que aquela empresa é, o que ela tem de diferente, o que ela faz, qual é a história dela, o que eu associo àquela empresa, se eu associo uma coisa mais agressiva, se eu associo uma coisa mais séria, ou mais divertida, ou mais vanguardista, ou mais conservadora, ou mais o que for. Tudo isto está guardado naquele chipzinho que é o nome e o visual. Para ficar no business de consumer, que isso é mais óbvio, eu vejo o nome Coca-Cola e me aparece tudo isso na cabeça. Porque ao longo de décadas e décadas e décadas, a comunicação da Coca-Cola foi pondo isso na minha cabeça. No entanto, se eu faço o Google e procuro tecnologias de informação, ou consultoria de negócios, ou empresas de parafusos, eu vejo um nome qualquer, Parafuso Holândia, né? E está lá um nome, está lá esse por acaso até eu tenho uma associação imediata com parafuso. Mas para além disso não tem mais nada. E se eu tiver ao lado a empresa que é o rei dos parafusos, eu associo parafusos na mesma, mas também não associo mais nada, a não ser que são as duas empresas um pouco bregas, né? E é o máximo de associação até onde eu vou. Isto, para ficar ainda no business to consumer, em que isso é mais óbvio, se eu tenho duas marcas, como imagine Zara ou imagine Hugo Boss, né? E são duas marcas do mesmo setor. No entanto, quando eu vejo cada uma delas, eu associo coisas completamente diferentes e não tenho dúvida de para onde me orientar conforme o tamanho do meu bolso, da minha exigência,
quem eu sou e o que é que eu quero, eu vou entrar na loja da Zara, eu vou entrar na loja do Hugo Boss, sem qualquer dúvida. Isto também acontece com algumas marcas B2C, business to business, obviamente. Então, se eu vejo uma Accenture, se eu vejo uma Oracle, se eu vejo uma marca de IT portuguesa como uma PHC, como a OutSystems, são empresas que têm marcas, né? A que eu associo já muita informação e que estão diferenciadas e tudo isso acontece. Isto vai muito para além do nome, vai muito para além da identidade visual que elas possam ter. No entanto, na maior parte das empresas business to consumer, business to business, eu vou ter um nome, eu vou ter um logotipo, mas zero de associações, zero de informações associadas. Nesse caso, eu posso dizer uma marca ainda. A marca é uma construção a partir desse primeiro estágio, que tem um bom nome, melhor do que Parafusolândia, e uma boa identidade visual. E então tem toda esta história e essa parte toda que tem de ser carregada para conseguir uma boa tem marca. de ir sendo associada a esse nome. Eu tenho que dar conteúdo a esse nome. Imagina que eu vinha de Marte neste momento e sabendo ler por alguma razão, e eu via Coca-Cola escrito por todos os lados, mas eu, como acabei de chegar de Marte, para mim é um nome que não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, é um nome e tem um determinado tom de vermelho, mas não é uma marca para mim, porque eu não associo nada àquilo. Não, se a gente quiser, uma marca, etimologicamente, é mesmo isso, é qualquer coisa que marca na minha cabeça, né? Que deixa uma marca na minha cabeça. E eu ver um nome qualquer não deixa ainda uma marca muito forte na minha cabeça, né? Então, o nome é um ponto de partida, mas quando a gente está a falar de marca, para empresas que vendem a outras empresas, que vendem ao consumidor, não, obviamente não estamos a falar só do nome. Esse é o grau zero. Uhum. E nós, quando falamos de uma Zara ou de uma Hugo Boss, estamos a ver, elas são marcas com muita reputação, são marcas que já carregam esse tipo de... Pronto, já têm esse peso no consumidor. A reputação aqui é uma coisa que é importante também nas B2B? Obviamente, né? Que uma empresa com uma reputação tem sempre... Ou seja, se eu entro no mercado, nas bancas das bananas, mas se há um sujeito, o São Francisco, que eu já sei, porque a minha mãe já comprava nele, que as frutas dele são sempre melhores, mais frescas, mais não sei o quê, mais naturais, mais biológicas, o que a gente quiser, eu nem passo pelos outros, eu vou ao São Francisco. Agora, a reputação faz parte, mas também não é a marca. A reputação é um componente da marca. O que faz a marca obviamente, uma marca que se lança hoje no mercado não tem reputação. Mas o que distingue uma marca é que ela está construída para ir buscar um determinado tipo de reputação, né? Significa que ela já tem determinados atributos que vão permitir ir buscar uma reputação que está desenhada para ser aquela que a minha empresa quer, né? Então, se eu quero ser conhecido pelo melhor design, ou por ser a empresa mais rápida, ou por ser a empresa mais tecnicamente mais competente, etc., eu já posso desenhar a minha marca para, pouco a pouco, ir ganhando exatamente essa reputação. Mas não só ir ganhando essa reputação, mas principalmente para armazenar essa reputação. Porque o que faz a marca é isso. A marca é uma construção, é um chip, né, que permite que haja essa associação no meu cérebro. Para que quando eu vejo o sushi da Nike, né, eu já nem preciso ver o nome, eu já vejo aquilo, e aquilo já é um monte de informações, uma montanha de informações e de associações que foram colocadas pela comunicação, primeiro naquele nome, depois naquele grafismo, às vezes só no grafismo. E a mesma coisa com a Apple, para falar de uma empresa que é B2C, mas é B2B também, né? Eu vejo a maçãzinha com aquelas cores e está feito. Sim, quando estamos a falar em marcas com logotipos como a Nike, que
têm logo, qualquer consumidor liga logo a marca ao logotipo. Muitas vezes as pessoas associam que esse tipo de marcas fortes só existem na comunicação business to consumer. Porque cá esta ideia de que isso não acontece tanto no B2B? Para já, acontece em alguma medida, há marcas B2B bastante fortes, mas de fato é muito menos frequente. Eu acho que há algumas razões para isso. Primeiro é que, historicamente, as marcas que comunicam com o consumidor sempre, em grande escala, sempre souberam que tinham que comunicar de uma forma profissional e tinham músculo para isso, ou seja, tinham que ter budgets para ir comunicar na televisão, e comunicar nos jornais, nos cartazes, etc., porque tinham que falar a audiências de milhões de pessoas e fazer com que essas pessoas fossem procurar pelos seus produtos nas lojas. As marcas que vendem as empresas que vendem a outras empresas podiam não sentir essa necessidade porque falavam e falam com audiências muito menores. Eu não vou vender a milhões de consumidores, eu posso vender a umas centenas de clientes empresariais, dependendo da empresa, a umas dezenas ou milhares de clientes empresariais, mas nunca serão tantos. O que significa que muitas dessas empresas apostaram na venda, ou seja, em ter forças de vendas, mas não no marketing, não na comunicação de marketing. Depois também porque a comunicação de marketing antes da internet, da revolução digital, era uma coisa muito cara. Eu não fazia sentido ir para a televisão, ir para a rádio, principalmente quando a minha audiência era pequena, não adiantava eu ir para a televisão, que vai sempre alcançar milhões, quando eu só tenho que alcançar umas centenas. Então, para isso, é mais fácil eu ter os meus vendedores fazendo telefonemas, fazendo visitas, etc. E isso dispensava o marketing, e dentro do marketing dispensava a marca. As tantas nem deveria dispensar, mas eu estava muito mais numa lógica de vendas do que numa lógica de marcas. É claro que isso mudou completamente com a revolução digital, porque hoje mesmo para audiências pequenas, já tinha mudado com o marketing direto e com as ferramentas de marketing direto, você podia e devia comunicar, mesmo que fosse por correio, com os seus clientes empresariais. Isso é marketing, e nesse sentido as empresas mais espertas já tinham descoberto que o seu marketing direto, que podia funcionar só numa lógica de vendas, ou seja, compre este meu produto porque ele é mais barato, porque ele é melhor, porque não sei o quê, mas funcionaria melhor ainda numa lógica de vendas mais marca. Ou seja, eu estou construindo a cada interação não só aquela venda, mas ganhando cada vez mais simpatia por mim, mais confiança em mim, de maneira que eu a cada interação estou também trabalhando as vendas futuras. Isso aqui é a marca. Mas se isso já podia acontecer, com a revolução digital ficou óbvio, porque a barreira que era só as empresas que podem investir milhões na comunicação de massa que podem comunicar. Não, hoje todo mundo pode comunicar, até particulares podem comunicar, microempresas podem comunicar. Então, todas as empresas que vendem a outras empresas têm os canais digitais, numa escala maior ou menor, podem sempre comunicar. E, nesse sentido, tem toda a lógica que construam, que usem essa sua comunicação para construir marcas. Há uma outra crença também, que também é um equívoco, mas é pensar que na lógica do consumidor, a marca funciona melhor porque é uma compra mais emocional. Então, o consumidor que, por exemplo, compra um par de sapatos ou jeans, vai ligar: eu quero mostrar que eu tenho um carro, eu tenho uma marca tal, porque eu vou fazer mais vista com a marca tal. Isso é uma coisa mais emocional, ou porque eu gosto mais do meu iPhone, né? E é uma coisa mais emocional do que propriamente uma coisa racional, e a marca aí faz mais sentido. Mesmo que a compra business to business fosse totalmente racional, que não é, né? Mas mesmo assim faria sentido trabalhar a marca,
Porque, se a gente viu, a marca é um concentrado de informação. Mesmo uma compra complexa, como pode ser uma escolha de um consultor de negócio, de um equipamento industrial, que é uma compra que exige muita informação. Se a marca é um concentrado de informação, ela pode poupar tempo ao comprador, porque se eu já tenho um monte de informação sobre esse fabricante, isso já me dispensa eu já tenho toda a parte da confiança, a confiança no fabricante já está. E eu já vou com meio caminho andado, significa que a minha consulta de informação fica mais fácil. Há um caso célebre no B2B, que é o caso da IBM, que era uma frase lá dos anos 60, 70, que se dizia: nunca ninguém foi despedido por recomendar IBM, a sua empresa. Né? Por quê? Porque é uma marca, dizer, com IBM ninguém se engana. Então, eu, em vez de ter que analisar 10 fornecedores de tecnologias de informação, de computadores na altura, eu vou analisar 2 ou 3, porque um deles já vai ser IBM. Né? Então, a marca poupou muito da recolha de informação. Acresce que a compra profissional não é de todo uma compra puramente racional. Há muitas emoções envolvidas e a marca, obviamente, também faz com que haja meio caminho andado aí. Depois de toda esta informação, fica a questão mais importante, não é? Que é como é que se constrói uma marca B2B forte? Isso é uma excelente pergunta, mas é uma pergunta que dá para muitos podcasts, muitos episódios do nosso podcast. E eu diria que é exatamente isso que a resposta vai estar aí. Quer dizer, nós vamos continuar a dedicar este podcast a este tema, como é que se constrói uma marca B2B forte. Portanto, aquilo que eu convido todo mundo a continuar a ver os próximos episódios, porque nós vamos desdobrar esse tema em muitas questões e respostas. E ver pormenorizadamente um bocadinho mais sobre cada coisa. Isso, exatamente. E se os nossos ouvintes quiserem saber um bocadinho mais sobre marcas B2B, onde é que aconselha que vão buscar informação? Repito, continuem a ver o nosso podcast, é o mais importante de tudo, mas além disso, há muito pouca bibliografia sobre marketing B2B em geral, comunicação B2B, alguma coisa, mas comparando com o total do marketing, é ridiculamente pouco o que há, e especificamente sobre marcas B2B, há bastante pouco. O que eu começaria, quer dizer, já sobre marcas em geral, há muita coisa, e normalmente o foco é nas marcas B2C. Mesmo assim, há alguns clássicos, e há 2 clássicos de que eu gosto particularmente, que são o livro do Acker, David Acker, que é Criando e Administrando Marcas de Sucesso, numa tradução do Brasil. Eu não sei se está editado em Portugal. No Brasil tem esse título. O título em inglês é Building Strong Brands, David Acker. E é o básico do básico para entender o que é uma marca. Na mesma linha, há muito menos livros de marketing. A gente está habituado a tudo que são os anglo-saxônicos, mas há este livro que é outro clássico, extremamente exaustivo e interessante, que é do Jean-Noël Capferrer, que é Marcas, Capital da Empresa, na tradução portuguesa. Ele tem um título em francês, para quem lê francês, que é Les Marques, Capital de l'Entreprise. Não sei se haverá uma tradução inglesa, para os que gostam mais de ler em inglês, apesar do livro ser francês, o podcast ser em português, mas há gostos para tudo. Agora, sobre marcas B2B, eu encontraria e conheço 2 especificamente sobre isso. Se quem estiver nos vendo tiver alguma dica para nos dar de boa bibliografia sobre marcas B2B, a gente também agradece. Mande uma mensagem, um comentário. Mas há estes 2, nenhum dos 2 é fantástico, sensacional, mas The Case for B2B Branding é um conjunto de casos, né? Deste senhor tinha sua agência, escreveu alguns casos sobre marcas que trabalhou. Os casos são interessantes e falam de estratégias
diversificadas sobre como é que uma marca B2B pode ser trabalhada. E há outro que é o livro do Kotler e deste Waldemar Pferd, não sei como é que se diz esse nome, se for alemão, né? Que é o B2B Brand Management. O que o Kotler faz, ele faz isso muitas vezes, ele se liga a alguém e vai reciclar algum material que ele já tem de outros livros e transferir para um setor. Aqui o que eu acho que ele faz é pegar na metodologia do Acker, se eu não estou enganado, para descrever marcas e vai aplicar a marcas B2B. Eu acho que é isso. Não é uma leitura minha super recente. E depois vai buscar alguns casos de algumas marcas B2B, grandes marcas, do tipo Siemens, IBM e marcas do gênero, sendo que resvala um bocadinho até para o lado B2C dessas empresas. Esse livro faz um pouco batatas. Mesmo assim, é pouca literatura sobre marcas B2B, é um começo e eu recomendo. Mas principalmente continuem a ver o nosso podcast, porque vai haver coisas interessantes que compensam o que esses livros não dizem. Obrigada, Jaime. Temos aqui 4 ótimas sugestões e é isso mesmo. O nosso podcast vai dar o outro lado que pode não ser tão fácil de encontrar. Quem tiver mais dicas e coisas que a gente não saiba, recomendações, manda para nós agradecemos, vamos partilhar. Tá? Exatamente. E obrigado. Obrigada. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Não se esqueça de partilhar, fazer like, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.